Uma operação aérea sem precedentes atingiu o coração da capital russa, alterando drasticamente o clima de segurança nas vésperas das celebrações do Dia da Vitória. Um drone ucraniano conseguiu atravessar camadas sucessivas dos sistemas de defesa aérea da Rússia, considerados entre os mais sofisticados do mundo, para embater diretamente num arranha-céus de luxo no centro de Moscovo. O incidente não ocorreu em zonas fronteiriças ou centros industriais remotos, mas sim no Distrito Administrativo Central, a apenas 6 quilômetros do Kremlin. O impacto aconteceu escassos dias antes do desfile de 9 de maio, o evento anual de propaganda mais importante para o regime de Vladimir Putin, destinado a exibir o poderio militar nacional. De acordo com relatórios confirmados pelo presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, o engenho atingiu o edifício Domus Film, uma torre residencial de elite situada numa das áreas mais prestigiadas da cidade, próxima da Embaixada da Sérvia e da Praça Vermelha. A explosão, ocorrida pouco antes da 1h da manhã, destruiu paredes no 36º andar, projetando destroços da fachada sobre veículos estacionados e espalhando vidros por dezenas de metros. Vídeos captados por residentes e partilhados em canais locais de Telegram mostram o drone a voar a baixa altitude sobre a capital antes do embate. Equipas de emergência e bombeiros foram destacados para o local, onde navegaram por divisões cobertas de escombros numa estrutura que simboliza a segurança da elite política russa. Este ataque ocorre num contexto de fortificação extrema da capital russa, que nos últimos anos desviou fatias significativas do orçamento de defesa nacional para a instalação de baterias de mísseis terra-ar, destinadas a evitar precisamente este cenário. Apesar de o Ministério da Defesa da Rússia ter afirmado a interseção de 117 drones ucranianos em várias regiões durante a mesma noite, a infiltração de uma unidade até o centro de Moscovo expõe vulnerabilidades críticas. O espaço aéreo sobre os aeroportos de Vnukovo, Domodedovo e Sheremetyevo foi sujeito a restrições severas e coordenação apertada, mas a carga simbólica do evento permanece. Para analistas e observadores, esta incursão não foi acidental, mas uma mensagem calculada de Kiev, dirigida pessoalmente a Vladimir Putin, demonstrando a capacidade da Ucrânia em alcançar alvos estratégicos no centro do poder russo, no momento de maior exposição política do calendário anual do Kremlin. O período que antecede o desfile de 9 de maio de 2026 ficou marcado por uma complexa manobra diplomática e militar que expôs as profundas divisões entre os dois estados em conflito. A iniciativa partiu de Vladimir Putin, que durante uma conversa telefônica com o presidente dos Estados Unidos, propôs um cessar-fogo unilateral de apenas 24 horas para o dia da celebração. O Ministério da Defesa da Rússia oficializou a proposta através de uma comunicação pública, estipulando uma trégua para os dias 8 e 9 de maio, sem que tenha existido qualquer contato direto, negociação ou proposta formal enviada ao governo de Kiev. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou perante os meios de comunicação que a resposta da Ucrânia não era necessária e que a Rússia implementaria a medida independentemente da posição do adversário. Contudo, a mesma nota oficial incluía uma ameaça direta. Qualquer tentativa de interrupção do desfile na Praça Vermelha resultaria num ataque massivo de retaliação contra o centro de Kiev. A resposta do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi estruturada para inverter a narrativa russa. Em vez de uma recusa direta, Zelensky propôs um cessar-fogo genuíno e de longa duração, com início às 22 de 6 de maio e uma validade de 30 dias. O líder ucraniano justificou a medida como a única forma de testar o real compromisso de Moscovo com a paz, sublinhando que o valor da vida humana deve sobrepor-se à realização de paradas militares. Zelensky destacou ainda que o pedido russo de uma trégua de 2 dias constituía, na prática,
uma admissão de medo e a prova de que o Ministério da Defesa da Rússia não conseguia garantir a segurança do seu próprio evento sem a cooperação da Ucrânia. O ultimato diplomático de Kiev transferiu a pressão para o Kremlin, que respondeu de forma cinética antes mesmo de o prazo da proposta ucraniana expirar. Nas horas que antecederam o limite de 6 de maio, as forças russas desencadearam uma vaga de ataques contra centros populacionais ucranianos. Em Zaporíjia, um ataque aéreo causou a morte de 12 civis, enquanto em Dnipro foram registradas 4 vítimas mortais. Na região de Poltava, 5 pessoas morreram, incluindo 2 operários de resgate atingidos num ataque secundário deliberado, técnica conhecida como Double Tap, desenhada para avisar os primeiros socorristas no local. No total, a ofensiva resultou em pelo menos 27 mortos e mais de 120 feridos. Na manhã de 6 de maio, o governo ucraniano contabilizou 1.020 violações do cessar-fogo proposto por parte da Rússia, incluindo o uso de 2 mísseis balísticos, um míssil ar-superfície KH-31 e 108 drones num único período noturno. Perante estes dados, a Ucrânia rejeitou formalmente a trégua russa para o dia da vitória, com oficiais de topo em Kiev a declararem a total ausência de sentido na manutenção de qualquer protocolo para a parada de Putin. Simultaneamente, informações provenientes de agências de inteligência europeias, divulgadas por órgãos como a CNN e o consórcio OCCRP, revelam um estado de alerta máximo no interior do Kremlin, motivado não por ameaças externas, mas pelo receio de uma conspiração interna. Os relatórios indicam que Vladimir Putin enfrenta um nível extremo de paranoia em relação ao seu círculo mais próximo, temendo uma tentativa de assassinato por parte da elite política e militar russa. O documento menciona especificamente Sergei Shoigu, antigo ministro da Defesa e atual secretário do Conselho de Segurança, como uma figura associada ao risco de um golpe, dado o seu ascendente sobre o comando militar sênior. A detenção de Ruslan Salikov, o colaborador mais próximo de Shoigu, por acusações de corrupção, é interpretada por analistas como uma quebra dos acordos informais de proteção entre a elite, aumentando a instabilidade no núcleo de poder russo. Este clima de desconfiança reflete-se em medidas de segurança sem precedentes. Os colaboradores diretos de Putin, incluindo chefes de cozinha, fotógrafos e guarda-costas, estão impedidos de utilizar transportes públicos ou dispositivos com ligação à internet e são monitorizados por sistemas de vigilância instalados nas suas próprias residências. O Serviço Federal de Proteção expandiu a sua jurisdição para vigiar comandantes militares de alto escalão, na sequência do assassinato do tenente-general Fanil Sarvarov, em dezembro de 2025. O presidente russo abandonou as suas residências habituais na região de Moscovo, permanecendo a maior parte do tempo em complexos de bunkers subterrâneos, como os situados na área de Krasnodar. Para manter a aparência de normalidade, os meios de comunicação estatais recorrem a imagens pré-gravadas, enquanto em Moscovo, o serviço de internet móvel e as redes telefônicas foram suspensos por uma semana, forçando o regresso ao uso de linhas fixas. Num sinal claro de isolamento, nenhum membro da Duma estatal recebeu convite para a parada na Praça Vermelha, confirmando que Putin se encontra virtualmente em quarentena face ao seu próprio governo. A configuração da parada do Dia da Vitória, em 2026, reflete uma ruptura histórica com as tradições militares russas e evidencia o impacto direto do desgaste material no terreno. Pela primeira vez desde 2007, a Praça Vermelha não contará com a passagem de colunas de equipamento militar pesado. A ausência de tanques, veículos blindados e lançadores de mísseis foi confirmada pelo porta-voz Dmitry Peskov, que justificou a decisão com a necessidade de garantir a segurança face ao que descreveu como a ameaça terrorista proveniente de Kiev.
Esta medida surge num momento em que a Rússia é forçada a retirar sistemas de defesa aérea de várias regiões do país para reforçar a proteção da capital, criando um bloqueio militar em torno da rota do desfile. Segundo dados dos serviços de informação ucranianos, Moscovo está a canibalizar a sua rede nacional de defesa para assegurar a integridade do evento, deixando outras áreas territoriais vulneráveis a incursões. A nível diplomático, o isolamento do Kremlin é visível na escassez de dignitários estrangeiros. Além das presenças confirmadas dos líderes da Bielorrússia e do Cazaquistão, a lista de convidados internacionais de alto nível é descrita como invulgarmente reduzida, contrastando com anos anteriores em que o evento servia de palco para a validação da influência global russa. No plano econômico e operacional, a eficácia da campanha de drones ucranianos tem causado danos estruturais severos. O presidente Volodymyr Zelensky informou que a Rússia perdeu cerca de 7 mil milhões de dólares desde o início de 2026, resultado de ataques diretos e atrasos logísticos na infraestrutura petrolífera. Unidades como a refinaria de Tuapse, no Mar Negro, e a de Kirisk, na região de Leningrado, têm sido alvos sistemáticos, afetando a principal fonte de receita que financia o esforço de guerra. Adicionalmente, ataques a instalações em Cheboksary, a mais de 930 quilômetros da fronteira, atingiram centros de produção de componentes para drones Shahed e mísseis Iskander. Os dados do Estado-Maior da Ucrânia, datados de 6 de maio, indicam que as perdas totais de pessoal russo desde fevereiro de 2022 ultrapassaram a marca de 1.137.710 efetivos. Apenas no mês de abril, o exército de drones ucraniano registrou 35 mil baixas inimigas, um número que supera a taxa de mobilização mensal da Federação Russa pelo 5º mês consecutivo. O ministro da Defesa ucraniano, Mikhailo Fedorov, destacou que as operações de ataque em profundidade quadruplicaram desde fevereiro e que 96% das baixas russas registradas em março foram provocadas por drones. Este cenário de guerra tecnológica forçou o governo russo a operar sob uma opacidade administrativa crescente. Em 2023, 49% dos decretos presidenciais foram classificados como secretos, e a tendência manteve-se em 45% no último ano, impedindo o acesso público às decisões governamentais. No cenário internacional, a Cimeira da Comunidade Política Europeia na Armênia consolidou uma mudança nas alianças regionais. A presença de Zelensky em solo armênio, território tradicionalmente alinhado com Moscovo, e as declarações de líderes como o canadiano Mark Carney e o eslovaco Robert Fico sinalizam uma reconfiguração do apoio europeu e uma erosão da influência russa na sua esfera imediata. Enquanto a Suécia procede à detenção de navios da frota sombra russa, utilizados para contornar sanções petrolíferas, o regime de Putin enfrenta uma pressão interna crescente, exacerbada pela inflação e pela suspensão de serviços básicos de comunicação. O desfile de 9 de maio de 2026, embora mantido para fins de propaganda estatal, decorre sob um estado de sítio digital e físico, simbolizando a transformação de um evento de exibição de força num protocolo de sobrevivência política para uma liderança que se mantém refugiada em complexos subterrâneos. Para acompanhar as atualizações contínuas sobre este conflito e análises detalhadas da geopolítica global,